Então, pessoal, esse é mais um vídeo de Matemática 4. Ainda estamos nos polinômios, nas divisões, né, por Ruffini, divisões sucessivas. E agora a gente vai ver a fatoração de polinômios em decorrência, né, do teorema da raiz, das divisões sucessivas que nos possibilitam, né, fatorar uma raiz. Bom, a gente viu um teorema que diz um resultado direto, né? Ó, se x igual a x1, x igual a x2, né? Até x igual a xn, são as n raízes de um polinômio, n raízes reais, né? Falta escrever aqui, de um polinômio p de x de grau n. Então, p de x pode ser escrito na forma p de x igual a n vezes x menos x1 vezes x menos x2, né? X menos xn, até x menos xn, né? Então, esses x1, x2, xn são as raízes reais, e o an é o coeficiente que define a potência de maior grau do polinômio p de x. Então, na verdade, isso aqui é uma extensão da fatoração de um polinômio de segundo grau, da função de segundo grau, né? E eu já citei algumas vezes, né, que lá na matemática 1, quando a gente vê função quadrática, a gente vê a forma fatorada. Então, se a gente tem um f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, e se essa função quadrática tem duas raízes, x1 e x2, então f de x pode ser fatorada como a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Então, é a mesma coisa, mas estendendo por um polinômio de grau n. Então, aqui no exemplo 4, só para não deixar ele solto, a gente tem o polinômio, mas tem as raízes. E a gente vai, e o exemplo pede para colocar na forma fatorada. Aqui tem a verificação, né, que realmente os três valores são raízes do polinômio, então ele pode ser fatorado como p de x igual a 3, né, que é o AN, né, vou destacar aqui o AN, p de x igual a 3 vezes x menos 3 vezes x mais 1 vezes x mais 2, né? Aqui fica positivo porque as raízes são negativas, então subtraindo dá um valor, né, positivo, né? Fica uma soma. Então, se vocês quiserem verificar, né, tirar a prova real disso, é só aqui multiplicar todo mundo por todo mundo, né, e ver que o resultado vai dar 3x ao cubo menos 21x menos 18. Não vou fazer aqui, porque senão o vídeo, né, que pode ficar, né, já é longo, pode ficar mais longo ainda. Certo? A questão é... Então, se a gente sabe as raízes, a gente nem vai passar trabalho. É claro que isso é uma introdução para quando a gente não tiver todas as raízes, né? Ou então, exemplo 5 é bem isso aí. Determine a forma fatorada do polinômio p de x igual a 4x ao cubo, menos 24x quadrado mais 12x mais 40, sabendo que duas de suas raízes são x igual a menos 1 e x igual a 2. Bom, o polinômio é de grau 3 e o teorema fundamental da álgebra nos diz que um polinômio de grau 3, né? Se tem grau 3, vai ter 3 raízes. Não necessariamente todas raízes reais, mas aqui, ó, como ele tem já duas raízes reais e o teorema 2 também nos diz que se z é raiz, então o conjugado também é raiz, quer dizer que as raízes não reais, né, as complexas, né, da forma a mais bi com b diferente de zero, elas vêm aos pares, porque se cada raiz complexa não real, o seu conjugado também é raiz, então as raízes complexas puras, né, são impares. Então, como tem 3 raízes e aqui a gente já conhece 2 reais, então a terceira raiz também é real. Então, a gente tem certeza disso, certo? Então, aqui eu vou agir como se a gente soubesse
todas as raízes e quisesse fatorar, como no exemplo 3, né? Que aí a gente fez as divisões sucessivas por Ruffini, né? Por quê? Porque se, por exemplo, x igual a menos 1 é raiz, né, do polinômio p de x, a gente sabe que p de x é divisível por x mais 1, por exemplo, né, x menos a raiz. Então, ele vai ser divisível por x mais 1 e vai ser divisível por x menos 2. E aí, a gente pode fazer os processos de divisão sucessivas e analisar o resultado. Então, aqui eu vou fazer meio que no escuro, né? Mas vocês vão ver que no final vai dar certo. Então, aqui, vou começar, né, com a raiz x igual a menos 1. Isso quer dizer que p de x é divisível por x mais 1. Então, raiz menos 1, os coeficientes, né, do polinômio, menos 24, 3, 2, 1, 0, aqui tem todos os expoentes de x, então não precisa deixar nenhuma lacuna, nenhum zero. Então, a gente repete, né, o primeiro coeficiente, multiplica pela raiz do divisor e soma com o próximo, né? Aqui vai dar menos 28, ó, 4 vezes menos 1, menos 4, menos 24, menos 28. Menos 28 menos 1, mais 28. Então, vai ficar 28 mais 12, que vai dar 40. Então, ó, 40 vezes menos 1, menos 40, mais 40, zero, ó. Justamente, ó, como eu disse para vocês, até pelo teorema da raiz, se a gente tem uma raiz do polinômio, p de x é divisível por x mais 1. Então, ó, olha aqui o resto zero para provar. Então, esse primeiro passo, a gente escreve p de x como? P de x, então, é o produto de x mais 1 vezes o quociente, né? Porque lembrem que isso aqui é o quociente, resultado da divisão de p de x por x mais 1. Então, aqui, como polinômio de grau 3, esse polinômio aqui vai ficar de grau 2. Então, p de x, ó, a gente já está escrevendo como um produto. Só que aí a gente conhece outra raiz, então a gente continua dividindo. Agora a gente pode dividir por x menos 2. Então, botar mais uma reta, mais um segmento horizontal, segmento vertical para separar o resto. Então, aqui, ó, coloco a próxima raiz, que é 2. Então, quer dizer, ó, que x igual a 2, p de x é divisível agora por x menos 2. Então, ó, de novo, repetir. Então, aqui, ó, 4 vezes 2, 8, menos 28, menos 20. Menos 20 vezes 2, menos 40, mais 40, zero. Ó, de novo, teorema da raiz funcionando aí, vai funcionar sempre, na verdade, né? Então, aqui, ó, p de x é divisível por x menos 2. Mas o que a gente fez aqui? Na verdade, a gente pegou o quociente, que era 4x² menos 28x mais 40, e dividiu por x menos 2. Quer dizer que esse resultado aqui é o produto de x menos 2, né, o que de x menos 2, vezes o segundo quociente, que a gente costuma chamar de Q1 de x. Então, vai ficar x menos 2, ele é de grau 1, então vai ficar 4x menos 20. Certo? Então, aqui, ó, se a gente substituir o Q de x, né, porque na verdade isso aqui é x mais 1 vezes Q de x, que é o resultado aqui, ó, da segunda linha do dispositivo de Ruffini, e isso aqui vai ficar x menos 2 vezes Q1 de x. Então, a gente pode substituir o Q em P de x, nesse lugar aqui, isso aqui é Q de x. Então, P de x vai ficar escrito como x mais 1, vezes x menos 2, vezes 4x menos 20. E notem aqui, ó, a gente quer fatorar daquele jeito, né, que diz o teorema, vou voltar lá, né, desse jeito aqui.
que tem um coeficiente multiplicando, né, o AN, e o produto do x menos as raízes, né? Só que a gente não conheceu a terceira raiz. Mas se a gente notar bem aqui, ó, a gente não sabe quem é a terceira raiz, mas a gente pode descobrir agora, fazendo o seguinte. Esse último termo, que foi o resultado da última divisão, ó, aqui, ó, notem que a gente pode colocar 4 em evidência. Então, como é que P de x vai ficar escrito? Vou colocar o 4 lá na frente. E vai ficar escrito como 4 vezes x mais 1, vezes x menos 2, vezes x menos 5. Então, aqui a gente descobre a terceira raiz do polinômio, que é x... como é a terceira, vou colocar x3. x3 igual a 5. Se substituir x igual a 5 aqui, ó, vai dar 0. E aí, provando que é raiz, ó, 5 mais 1, ó, até essas contas aqui não interessam, ó, 5 mais 1 vezes 5 menos 2, porque quando chegar nesse fator aqui que a gente colocou, vai dar 0. Então, vai dar todo esse número aqui multiplicado por 0, que vai dar 0. Então, provando justamente que x3 igual a 5 é raiz. Mas qual era o objetivo? Fatorar o polinômio sem conhecer a terceira raiz. Mas, praticamente aqui, sabendo duas raízes com polinômio de grau 3, a gente conseguiu fatorar. Então, tá aqui a resposta. Claro que isso é só um pouquinho de prática, certo? E se a gente tivesse um polinômio, por exemplo, de grau 4, se a gente conhecesse 3 raízes, a gente faria sucessivamente 3 divisões, né, por x menos a raiz, e a gente ia ficar numa situação muito parecida com essa, tá? Outra coisa, se a gente, nesse caso aqui, um polinômio de grau 3, notem que o resultado da primeira divisão, ó, o que é de x é de grau 2. Mas vem cá, a gente não sabe descobrir as raízes de um polinômio de segundo grau? Sabe? Então, aqui, na verdade, só bastava ter dado uma raiz. Não precisava ter dado nem duas, né? Aqui, ó, com o x mais 1, a gente poderia já fazer a divisão do polinômio por x mais 1 e escrever p de x como x mais 1 vezes 4x² menos 28x mais 40. E aí, as outras duas raízes a gente ia descobrir a partir daqui, ó. Vou fazer. O vídeo já tá ficando um pouquinho longo, mas vou tentar fazer rapidinho aqui. Ó, aqui a gente consegue dividir por 4. Ó, aqui a gente pode até fazer por soma e produto, né? A soma das raízes dá 7, o produto dá 10, ou quem não consegue fazer por soma e produto faria, né, a fórmula de Bhaskara. Mas aqui, ó, quais são os números que a soma é 7 e o produto é 10? 2 e 5. Né? Então, as raízes, ó, sairiam daqui. Então, nem precisaria fazer tudo isso. A gente conseguiria, com a primeira raiz, fazer uma divisão e encontrar as outras duas raízes por Bhaskara, né, da equação de segundo grau, e aí a gente ia chegar na fatoração do mesmo jeito, ó, porque a gente teria que o 4 é o AN, né, que a gente deixa multiplicando na frente, ó, x mais 1, que é a raiz que a gente tinha, x menos 2 e x menos 5, que agora são derivadas das raízes que a gente descobriu aqui pelo polinômio de segundo grau. Então, o próximo vídeo vai ser o exemplo justamente nessa situação, dando o mínimo de raízes possível, certo? Então, até o próximo vídeo.